Olá pessoal, como estão todos? Para quem não me conhece, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero dar continuidade ao assunto sobre transtorno de personalidade narcisista, mas pegando agora um outro enfoque. Nós tivemos um vídeo onde foi explicado o que é o transtorno de personalidade narcisista, um outro onde nós conversamos um pouco a respeito de como fica uma pessoa que se relaciona com um narcisista. E hoje eu quero poder conversar um pouquinho sobre como são os pais narcisistas e como os seus filhos ficam enquanto adultos. Muitas vezes as pessoas ignoram um pouco essa questão de como ficam as crianças de um pai, de uma mãe narcisista. As exigências são muito grandes, então são pais que, de uma certa forma, em alguns momentos, demonstram-se muito amorosos, muito dedicados, muito próximos, que estão muito preocupados com o bem-estar dos seus filhos, mas isto é só no social. Então, isso é visto de uma forma muito bonita, as pessoas apreciam esse comportamento. No entanto, essas pessoas são muito rígidas, muito exigentes, elas são extremamente, poderíamos até dizer, em muitos momentos, e maldosos e sarcásticos. A aparência vale muito mais do que a relação interna. Então, essas crianças, de uma certa forma, elas não são vistas pela sociedade como crianças que estão amargando dor e sofrimento. Falta de amor, falta de autoestima, porque só é visto aquilo que é mostrado pelos seus pais. Então, como é esse pai ou essa mãe narcisista, né? Já foi dado uma pinceladinha aqui no início, mas nós estamos falando de pessoas que, infelizmente, para quem é filho de narcisista, isso é uma dor muito grande, porque infelizmente o narcisista não ama, ele não se conecta, ele não tem intimidade com seus filhos, ele não ama os seus filhos, ele simplesmente usa seus filhos como usam qualquer outra pessoa. Muitas vezes eles demonstram um amor muito grande, apenas é uma demonstração externa. Se dedicam, fazem tudo pelos filhos, buscam e levam nos lugares, levam a passeios e tudo mais, mas isso é apenas uma fachada para quê? Para poder prender mais ainda a vítima direta, que é o parceiro ou a parceira. Porque o sentimento, o se importar, ter empatia, se colocar no lugar do filho, ter a compreensão de que machuca o seu filho tendo um comportamento inadequado, de exagero de cobrança, de comparações, isso não existe por narcisista. Ele, por natureza, ele quer única e exclusivamente a atenção 100% voltada para si. Então ele quer mostrar que ele é um grande pai, uma grande mãe. Ele quer que a sociedade aplauda, dizendo o quanto ele é maravilhoso. Ele quer que seus filhos sejam os melhores, ele exige, ele cobra, ele culpa os seus filhos quando eles não alcançam um objetivo que ele, pai e mãe, deseja e espera que o filho alcance. Porque ele não quer que o filho seja alguém importante, que cresça, que se valorize, que tenha autoestima. Não. Ele é uma aparência apenas, ele quer que o filho seja o melhor para que ele apareça. Ele vai receber os méritos daquilo que os filhos fazem. Porque os filhos, para o narcisista, são apenas uma extensão deles. São apenas aqueles seres que o representam, que fazem aquilo que eles determinam, que eles mandam e que eles esperam. O narcisista, ele, como pai ou mãe, ele muitas vezes faz seus filhos passarem vergonha. Por quê? Porque eles perdem, às vezes,
a noção a nível social daquele senso de limite, né? Então ele invade o espaço dos seus filhos. Muitas vezes a criança ou adolescente se envergonha porque ele se atravessa numa conversa ou numa brincadeira para mostrar que ele é o melhor. Muitas brigas acontecem até em função disso e isso envergonha uma criança ou um adolescente. Ele tem muita inveja dos seus filhos, os seus filhos não podem aparecer, seus filhos não podem ser algo maior do que os próprios pais. Eles também fazem comparações. Se eles têm mais de um filho, um vai sempre ser comparado ao outro. Um vai ser sempre perfeito, maravilhoso. O outro vai ser o bode expiatório. O outro não vai ter nada. Então esse jogo ele faz porque ele quer e ele necessita ganhar. Ele tem que ganhar a atenção. Ele tem que ser aquele que recebe o aplauso. O que um pai ou uma mãe narcisista mais espera dos seus filhos é o reconhecimento exagerado, o elogio exagerado. Que os filhos passem o tempo inteiro dizendo quanto eles são ou não são os melhores. É o melhor pai, a melhor mãe, melhor profissional, o melhor parceiro, o melhor em tudo. Outra coisa que um pai ou uma mãe narcisista faz é violar a intimidade dos seus filhos. Os filhos não têm vida própria. Eles simplesmente invadem e buscam sempre dominar a vida daquela pessoa. Eles sabem tudo o que o filho ou a filha faz. Ele não permite que tenha uma certa liberdade. Quando seus filhos entram na adolescência e na idade jovem adulta e começam a ter relações afetivas, aí a coisa piora cada vez mais, pois os pais não aceitam que os seus filhos tenham uma relação, porque através disso eles vão se independizar e os seus filhos têm que ficar ali presos. Acontecem duas situações: ou os filhos se mantêm ali e ficam extremamente dependentes desses pais e não conseguem se libertar, ou eles se rebelam e somem, simplesmente vão ao mundo fazer a sua vida e desconectam totalmente dos seus pais. Bom, comportamentos, nós teríamos muito mais coisas para falar de pais narcisistas, né? Mas o que essas coisas que eles fazem, esse comportamento que eles têm diante dos seus filhos, o que causa nesses filhos ao longo da sua existência enquanto crianças, adolescentes e depois como adultos? Um filho de narcisista, ele aprende que o amor é condicional. Ou seja, para que me amem, eu tenho que fazer cada vez mais. Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conquistar mais coisas, eu tenho que ser o perfeito, a perfeita. Se eu fizer isso, eu vou ter o amor do outro. Então, nas relações de amizade ou relações afetivas, amorosas, geralmente o filho de um narcisista, ele faz qualquer coisa, é o amor condicional. Para que o outro me ame, eu tenho que fazer tudo o que ele deseja, tudo o que ele quer. E isso faz com que ele obedeça às regras que o outro determina na relação. Sendo que o outro pode falar ou não, mas ele sempre cede. Ele se coloca em segundo plano, dando espaço para que a outra pessoa determine como vai ser essa relação. Geralmente eles repetem a relação afetiva, a relação amorosa, permitindo que o seu parceiro ou parceira sejam abusivos verbalmente, como seus pais eram, e que também sejam manipuladores, como seus pais foram. Então, a relação para um filho de um narcisista acaba se tornando quase que uma relação repetitiva daquilo que ele viveu na sua infância. Geralmente, um filho de narcisista, ele se sente culpado por tudo na vida. Ele é responsável por tudo aquilo que deu errado, porque foi isso que ele ouviu do seu pai e da sua mãe narcisista durante a vida inteira. Tudo que aconteceu de errado com seus pais, a culpa foi deles.
Tudo aquilo que não deu certo na vida, a culpa foram dos filhos. Então ele leva para a sua vida adulta esse sentimento de culpa, onde qualquer coisa que aconteça na sua caminhada de vida ou na vida daqueles com quem ele se relaciona, a culpa é deles, eles são culpados. Isso faz com que eles se tornem pessoas que passam o tempo inteiro ajudando, eles querem ajudar sempre, ajudar amigos, ajudar o companheiro ou companheira, eles estão sempre ajudando, fazendo tudo pelos outros, porque assim eles aprenderam. Eles aprenderam a fazer tudo pelos seus pais, para ter dos seus pais o amor e a atenção e nunca o conseguiram. Só que isso faz com que eles acabem não cuidando de si mesmos. Existem duas tendências de filhos de narcisista, que é ou eles perseguem desesperadamente um amor, seja eles fazem de tudo, eles se entregam, eles aceitam qualquer coisa para serem amados, ou eles evitam totalmente as relações afetivas, porque eles não acreditam que a outra pessoa pode amá-los, já que o amor original, aquele amor de pai e mãe, eles não tiveram. Então, eles não conseguem acreditar que qualquer outra pessoa na face da Terra possa vir a amá-los. Uma outra característica que aparece muito é a validação. A pessoa procura de todas as formas ter a validação do outro, seja uma validação na amizade ou na relação afetiva, mas o tempo inteiro, constantemente, ele está ali pedindo para o outro dizer se ele está certo, se ele fez bem, se ele realmente o ama, se ele realmente gosta de estar com ele, ou seja, está ali constantemente pedindo a validação do outro, que o outro diga aquilo que está bom ou não está bom. E ele vai tentar fazer de tudo para que o outro se agrade, para que o outro valide tudo aquilo que ele é, que ele tenta ser, que ele busca ser. Geralmente não são pessoas verdadeiras consigo mesmo. Elas se anulam, elas vivem aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro quer. Eles deixam os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos de lado, porque eles aprenderam assim. Eles aprenderam a sublimar qualquer coisa que eles possam sentir na vida para poder agradar aqueles pais narcisistas. Então eles aprendem isso e levam isso para a vida adulta. Eles se anulam, eles se negam para que o outro apareça, para que o outro valide, para que o outro queira estar com ele. Uma das coisas que acontece também, eu já tinha falado rapidamente antes, na vida de filhos de pais narcisistas, é que eles não conseguem se independizar desses pais. Eles ficam ali tão dependentes, eles ficam tão presos, tão buscando a vida inteira aquele amor, que eles não conseguem se desprender. Então eles não conseguem fazer uma vida própria, eles não conseguem se relacionar, eles não conseguem ter uma família, eles ficam ali presos a vida toda. E se eles conseguem, de uma certa forma, também ter a sua relação e constituir a sua família, eles ficam ali juntos, eles fazem de tudo para estar grudados naqueles pais, eles não conseguem se libertar. E infelizmente, muitos filhos de narcisistas, de pais narcisistas, acabam por se identificar e seguir aqueles passos, seguir aquele exemplo e buscam as atitudes narcisistas de seu pai como modelo ou da sua mãe como modelo. É aquela questão de se você não consegue ir contra um inimigo, une-se a ele. Então é mais ou menos isso. Então, como eles não conseguem ir contra, eles acabam assumindo o papel de narcisista também. Então, um exemplo, né? Uma mãe narcisista que exige o tempo inteiro que seus filhos sejam os melhores. E na escola, por exemplo, ao invés de elogiar, de apoiar, de dar aquele incentivo, cobra, cobra que tem que ser, cobra, cobra. Por quê? Porque ela precisa se mostrar como mãe do melhor. Então, o que os filhos fazem? Acabam sendo o melhor da classe.
acabam sendo nota 10 da classe, saber muitas vezes até mais que o próprio professor, buscam fazer isso. Para quê? Para que o seu pai ou sua mãe narcisista pare de cobrar, pare de exigir e mostrar para eles que eles conseguem ser mais que os próprios pais. Quando entra numa atitude dessas, o filho de narcisista está se tornando lentamente um novo narcisista e com certeza repetirá isso com os seus filhos, assim os tiverem. Bom, gente, nós temos tanta coisa para falar, por isso que estão vindo vídeos, né, em pedacinhos com assuntos variados, mas dentro do mesmo contexto. Quem gostou do assunto, dê aí o seu like no vídeo, assine o canal caso você não assinou ainda. Comente alguma coisa, qualquer comentário, todos vão ser respondidos e pode ser ideia para um novo vídeo. E compartilhe com seus amigos. É importante a gente passar conhecimento adiante. Sempre tem alguém que pega um pouquinho desse conhecimento para si e aprende um pouco mais e evolui um pouco mais. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.